O Papa representa na religião católica a máxima autoridade religiosa. Abaixo dele se estende uma corrente hierárquica de cardeais, bispos e sacerdotes que chega a todos os cantos do planeta. Como surgiu a hierarquia que administra essa religião de multidões? No passado, existiram muitos conflitos sobre o assunto de qual bispo tinha mais autoridade sobre qual bispo. E quem determinou isto? A política e a guerra. Temos que pensar que o Vaticano tem uma história muito obscura. O nascimento do Estado do Vaticano e a eleição de distintos papas foram documentados através da história. É assim que surgem versões sangrentas, carregadas de mistério, traição e lutas pelo poder. Será que se atentou contra a vida de um papa dentro da própria religião? Será que se cometeram crimes e tentativas de assassinato contra a figura mais importante e venerada da religião católica? O papado é a estrutura existente mais velha que há. Parece uma sequência de indivíduos, com defeitos e qualidades. Bonifácio VIII, de alguma forma, foi o maior exemplo de papa entre os papas medievais. Ele foi acusado de vender e de comprar cargos, até o ponto de ele acabar sofrendo um atentado. E Formoso fez parte de um dos episódios mais originais da história pontifícia. Quando ele morreu, o papa sucessor o tirou do sepulcro e o fez enfrentar um julgamento. Todas as decisões de Formoso se anularam e o cadáver de Formoso foi jogado no rio Tibre. Estevão também não terminou muito bem. Os opositores dessa época, no movimento pendular político, levaram ele à cadeia e, aparentemente, ele foi esganado pelos próprios carcereiros. Com João aconteceu a mesma coisa. Ele foi educado, aparentemente bem educado, para ter uma vida mais laica. Aos 18 anos, quando foi eleito papa, João, evidentemente, não tinha muita vocação sacerdotal e ele foi facilmente vítima de difamações, não é? Então, ele ficou conhecido na história como o Papa da Vida Libertina. Sabe-se que ele morreu precisamente no meio de uma orgia. Esse é um bom exemplo do que implicaram as mudanças do pontificado naquele período tão complicado que eu acabei de falar. Tiveram muitos papas que estavam afastados do povo. A tradição de tentar se aproximar do povo começou com João Paulo I e lhe custou a vida. O Papa João Paulo II tentou e por isso sofreu um atentado. E ele foi colocado no Papa Móvel. Se cometeram crimes e tentativas de assassinato contra a figura mais importante e venerada da religião católica, quais foram os casos mais relevantes da história papal associados a possíveis homicídios? Sabemos que João Paulo I foi um homem muito comprometido na sua época de sacerdote com as causas sociais. E ele questionou de uma maneira muito dura a obra criada por Pio XII, que era o aparelho financeiro do Vaticano. Este questionamento fez com que ele morresse. Foi um assassinato. Isso ficou muito claro nos livros e no famoso filme de Coppola, O Poderoso Chefão 3. Quando ele veio aqui na Argentina, perguntaram a ele se ele se atrevia a acusar as figuras do Vaticano de terem assassinado o Papa. E ele disse: escuta, até agora eu não fui processado por esse assunto e o Vaticano tem ótimos advogados. Será que estes acontecimentos do passado podem se repetir na nossa época? Por que tem setores que temem pela vida do Papa Francisco? Quais são os motivos pelos que cada vez mais os teólogos e os especialistas opinam sobre um possível atentado contra o Sumo Pontífice? O Papa Francisco não mora mais no Vaticano. Ele mora num convento em Santa Marta que fica em Roma. Ele disse que é por humildade, mas eu também acho que é por segurança. Porque ele está mexendo com interesses muito poderosos
Então é possível que eles tentem machucá-lo de alguma maneira ou fazer com que ele mude suas políticas. Os setores que estiveram numa crise profunda estão enfrentando Francisco. Inclusive, esses setores falam: Francisco, você é um papa herético. Essas são as proporções. Na verdade, ele está escolhendo muitos cardeais que vão votar quando ele morrer para que o próximo papa continue com essa linha liberal. Então agora existe uma luta de poder. Há muitas resistências, muitas sabotagens. Sabotagens que vieram à tona. Existem setores da intelectualidade conservadora e meios de comunicação que o questionam. Mas Francisco não amoleceu. Ele se sente sozinho. Existem movimentações muito fortes na igreja contra Francisco e há poder dentro da igreja. Se tem uma pessoa que resolveu terminar com toda essa máfia, ele sabe que isso pode ter um preço alto e perder a vida. Assassinatos, tentativas, crimes, traições e muitas teorias conspiradoras parecem estar alojadas dentro da Cúria Papal ao longo da sua grande história. Mas não só morte e crimes estão escritos nessas páginas. Que mistérios escondeu a figura do Papa João Paulo II? Ele teve um romance com uma mulher enquanto exercia o papado? Uma das figuras mais populares da Igreja Católica é a figura de João Paulo II. Mas por que algumas pessoas afirmam que suas motivações eram mais políticas do que humanitárias? Qual é a história por trás das cartas de amor que ele mantinha com uma mulher e que foram descobertas recentemente? O Papa João Paulo II foi o primeiro Papa global. O primeiro Papa que entrou no lar daqueles que não eram católicos. Ele era um Papa televisivo, coincidiu com a mudança das tecnologias dos meios de comunicação. João Paulo II chegou com um projeto muito claro: consolidar, reforçar a unidade da igreja. Quando ele chegou, encontrou uma igreja polarizada, isto é, direita e esquerda. E quis deixar claro que existia uma só igreja. Giovanni Paolo II, nel 2000, aveva pronunciato il grande atto di pentimento per gli errori e gli orrori commessi dalla Chiesa Cattolica attraverso i secoli, l'antisemitismo, le guerre di religione, l'Inquisizione. E Giovanni Paolo II aveva riunito nel 1986 ad Assisi tutti i capi delle religioni mondiali per pregare insieme per la pace. Queste cose avevano destabilizzato i conservatori, che quindi volevano di nuovo un papato più tradizionalista. Ele foi fundamental quando se tornou o primeiro Papa da Era Moderna que entrou numa sinagoga, o primeiro também que entrou numa mesquita, precisamente para ressaltar o respeito que para ele era fundamental para aproximar os seres humanos, para ter uma convivência che è molto necessaria nesse mondo che temos che vivere. Giovanni Paolo II ha regnato per quasi 28 anni e dunque è stato un regno lungo e in quel periodo di tempo è riuscito a strutturare tutto il suo potere in maniera quasi dittatoriale all'interno del Vaticano. Non c'era mosca che volasse senza che Giovanni Paolo II e il gruppo dei polacchi che governava il Vaticano non lo sapesse. A figura do Papa João Paulo II é considerada por muitas pessoas como uma das mais lembradas de toda a história. Mas também existem pessoas que eram contra seus vínculos e contra sua influência política. Um objetivo fundamental para João Paulo II na década dos anos 80 era o de lutar contra o comunismo em todos os lugares, em todos os espaços. E utilizar todas as armas, instrumentos que ajudassem a conseguir esse objetivo. Tutto questo è stato travolto un po' dal suo essere polacco,
e quindi esponente di una chiesa particolarmente tradizionalista e anche particolarmente anticomunista. Qual era o motivo das suas viagens pelo mundo? Será que elas tinham um objetivo humanitário? Ou, como algumas pessoas acham, o que ele realmente queria era influência e poder político? Por exemplo, para fazer um trato com o presidente Reagan, com a Thatcher na Inglaterra e apoiar o movimento Solidariedade, esse movimento sindical de Lete Walesa, e contribuir em termos econômicos, em termos políticos, com a queda do comunismo na Europa do Leste e na União Soviética. E para conseguir isso, desenvolveu uma atividade política e diplomática que vai explicar suas viagens pelo mundo com entrevistas com líderes políticos, com pessoas muito influentes e muito importantes para trabalhar, minar as bases do comunismo, que para ele era o inimigo principal. Não só seus vínculos políticos fariam sombra e começaria um debate sobre a imagem de João Paulo II. Sua imagem também ficaria embaçada por aqueles que afirmam a hipótese de que ele teria tido uma amante durante alguns anos. Recentemente, foram encontradas 350 cartas escritas entre João Paulo II e uma filósofa polaco-americana que se chamava Anna Teresa Timieniecka. As cartas entre Ana Teresa e João Paulo II fazem parte de uma tradição eclesiástica muito antiga. São Paulo foi acompanhado por Santa Cleta. Não conhecemos estes textos porque eles foram excomungados pela Igreja no ano 325. São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila eram outro casal dentro da tradição eclesiástica que mantinham uma comunicação epistolar muito rica. E não é só isso, mas também romântica, era de parceiros. Eu acredito que essas cartas são reais, são verdadeiras, porque elas foram levadas em conta durante o processo. Essa correspondência demonstra, de um lado, o grande respeito do Papa João Paulo II diante da figura da mulher. Isto é, ter uma amiga com quem ele se correspondia não significa querer fazer sexo. Para uma sociedade que continua associando sexo com o pecado, a relação erótica com o mal, quase sempre espera que essas figuras religiosas fiquem totalmente afastadas das paixões humanas. E eu acho que o que aconteceu entre Ana Teresa e o Papa João Paulo II era amor. E o amor não necessariamente tem sexo, só tem amor. Eu lembro que eles falavam sobre assuntos teológicos, falavam sobre assuntos filosóficos. E numa das últimas cartas que João Paulo II escreveu, ele lhe deu um escapulário da Nossa Senhora do Carmo. Eu não sei se essa mulher era crente ou não. De qualquer jeito, se demonstrou uma relação de um nível muito elevado. Numa das cartas enviadas no ano de 1976, João Paulo II escreveu: Minha querida Teresa, recebi as 3 cartas. Você escreve sobre sentir-se despedaçada, mas não consigo encontrar nenhuma resposta para essas palavras. E numa carta do dia 10 de setembro de 1976, ele lhe enviou um escapulário e escreveu: É a dimensão em que a aceito e a sinto em todos os lugares e situações, quando você está perto e quando está longe. Me lo augurerei per loro di nuovo, cioè, siccome non ci vedrei niente di male o di deprecabile, se è successo tanto meglio, ma di più. Que João Paulo II tivesse uma amante, eu considero uma coisa de fábulas, uma coisa absolutamente impossível. Com muitas opiniões divididas, a verdade sobre o relacionamento deles continuará sendo um mistério. Mais importante do que a polêmica, o Papa João Paulo II se tornou um personagem que atravessou fronteiras e que construiu pontes interreligiosas. É por isso que ele foi canonizado alguns anos antes da sua morte. Quem viria depois dele? Una volta morto l'imperatore e una volta eletto un papa
più fragile e meno carismatico di Giovanni Paolo II, cioè Benedetto XVI, tutte le lotte e gli asti per la gestione del potere, per il controllo delle ricchezze economiche, per il controllo degli appalti, oltre a scontri dottrinari, sono esplosi. O que se conhece realmente sobre o papado de Bento XVI? Quais foram as motivações da sua renúncia? Que escândalos se encontraram no vazamento dos famosos documentos secretos conhecidos como Vatilix?